Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A paz do Senhor, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para você que está vendo esse vídeo. Eu quis muito falar sobre esse assunto. Eu pensei em gravar um vídeo desde a semana passada, não foi possível, eu pensava enfim, mas eu vim aqui para falar sobre isso. Eu fui ao culto no templo pela segunda vez. Fui essa semana passada e fui hoje também. Graças a Deus por isso. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu sou crente desde a minha vida toda, desde menina, 7 anos de idade, mais ou menos de 6 para 7 anos. E eu cresci na igreja, eu cresci na casa do Senhor, eu cresci participando dos trabalhos, eu cresci em ensaio das crianças, na escola dominical, no círculo de oração, nas campanhas, nas vigílias. Eu cresci na igreja e já tem alguns dias que eu não posso ir à igreja. E talvez você também. Isso afeta a gente, né? De alguma forma afeta a gente. Eu fui a semana passada, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade, seguindo uma série de regras, uma série de orientação para que o culto possa ser feito no templo. E eu fui a semana passada. Daí, como você se sentiu? Eu comecei o vídeo falando um verso do Salmo, que fala sobre a alegria, o desejo de estar na casa do Senhor. E é maravilhoso poder estar na casa do Senhor. É maravilhoso poder estar na igreja. É maravilhoso ter liberdade para ir ao culto. É maravilhoso saber que ninguém impede você de ir. Que você pode. O salmista expressou a sua alegria falando isso. Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui na nossa igreja, depois da bênção apostólica, a gente recita esse verso, também de um salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu não sei você, mas todas as vezes que termina o culto e o pastor dá a bênção apostólica e a igreja toda recita esse verso do salmo, eu não sei você, mas eu sinto Deus, eu choro, eu me alegro, já no finzinho do culto às vezes, porque eu falo isso com a alma, principalmente nesse pedacinho. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, porque é o desejo do meu coração. Eu tenho sede de estar na casa do Senhor. Daí, mas nós não somos a casa do Senhor, e nós não somos o templo, nós somos. Eu falei sobre isso em outro vídeo, é uma das bênçãos que nós alcançamos, das bênçãos espirituais. Nós somos casa, nós somos morada. Mas nós aprendemos também na Bíblia que é importante estar reunidos no templo, prestando culto a Deus no templo. Daí eu faço meu culto em casa, eu presto culto a Deus em casa, eu também tenho feito isso nesses dias. Mas estar na igreja, estar no culto, no templo, só quem sabe entende, né? É maravilhoso e é gratificante. Mas eu gostaria de falar da sensação que eu tive em estar num culto, no templo, nesses dias de pandemia. Às vezes você pode estar pensando, que loucura, você saiu de casa para ir na igreja, para ir no culto. Enfim, pouquíssimas pessoas na igreja, o templo onde eu vou é muito grande, e as pessoas estavam bem distribuídas, distantes uma das outras, com máscara, e nós tomamos uma série de cuidados. Mas o fato é que tudo foi diferente, tudo foi muito diferente. A princípio eu fiquei triste, porque eu nunca vi aquilo em 34 anos de vida e em quase 30 de evangelho, de fé.
as pessoas sentavam separadas, os obreiros estavam orientando a gente a sentar separados uns dos outros, bem distantes mesmo uns dos outros. Todos estavam usando máscaras e a vontade que a gente tinha, a vontade que eu tive, quando cheguei no templo e vi algumas poucas pessoas, pessoas conhecidas, pessoas queridas, pessoas que já tinham tempo que a gente via, a vontade que a gente tinha, a primeira coisa que eu queria fazer era abraçar os irmãos, abraçar as irmãs, mas eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso. A gente se olhava de longe e acenava e a gente sorria, mas nem o sorriso dava para ver porque a gente tava com máscara. Eu tava com máscara e ninguém via meu sorriso e eu não conseguia ver o sorriso de ninguém, mas eu sentia que a sensação era a mesma. As pessoas queriam se abraçar, as pessoas queriam se tocar, as pessoas queriam chegar perto, mas infelizmente a gente não podia, né? E a igreja estava assim vazia, pelo tamanho do templo a igreja estava vazia. Eu não via as crianças, não tinha grupo de crianças. Eu não via a juventude ali juntinha. Meu filho teve que ficar em casa. Eu não pude levar meu filho para a igreja. Se eu tivesse uma vozinha ou uma mãe acima de 60 anos, ela não poderia estar no culto comigo. Eu senti falta das irmãs, né, das mais idosas. Eu não vi nenhum cabelinho branco se alegrando e chorando. Foi muito, muito estranho, muito difícil, sabe? E hoje eu fui de novo e aconteceu a mesma coisa. Eu vi algumas pessoas queridas, eu quis abraçar, eu quis chegar perto, eu vi o pastor e nem mesmo com o pastor eu pude falar de perto, pegar na mão, saudar, cumprimentar. É muito triste, né? Muito triste. Daí, você começou o vídeo falando da alegria de estar na casa do Senhor. Foi maravilhoso poder estar lá. Tudo muito diferente, mas depois de, nossa, não sei quantos dias, quase 30 dias, sem poder ir ao templo, sem poder prestar culto reunido com os irmãos, sem poder estar em comunhão assim, literal, física, sem poder sentir calor humano. Foi muito triste, irmãos. Foi muito triste. Eu estava na casa do Senhor, eu fui para adorá-lo, eu fui para prestar culto, mas foi muito triste. Talvez você, se você foi nessas condições, talvez você sentiu a mesma coisa. A semana passada eu conversei por mensagem com uma amiga e ela disse: eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz. A semana passada foi mais chocante para mim, hoje já foi, eu já tinha visto uma vez, eu já tinha sentido uma vez, então foi mais claro, é mais leve para mim hoje prestar culto, estar no templo adorando ao Senhor nessas condições. Mas eu conversei com uma amiga por mensagem e ela disse: eu não te vi no culto. O pastor está dividindo, entra um pouco de pessoas, faz um culto de 1 hora, depois entra mais um pouquinho, e ela foi no primeiro. E ela disse: eu fiquei tão feliz porque eu estava na igreja, porque eu fui para o templo, porque eu vi algumas poucas pessoas. E eu disse, eu estava chocada e muito triste. Eu disse: eu não consegui sentir essa alegria. É claro que eu estava na casa do Senhor e depois de tantos dias sem poder estar, já foi muito bom estar ali, mas eu fiquei assustada e sentir tristeza, né? Não era dessa forma que eu queria estar no templo. Quando a gente pensa em cultuar, em adorar, a gente pensa em comunhão. A gente pensa em estar perto. A gente pensa em compartilhar sorrisos, olhares. Eu já ouvi pessoas dizerem para mim: eu já fui curada em um culto com um abraço. Eu já fui fortalecida, alimentada. Eu senti Deus falar comigo no culto por um abraço. E é triste estar no templo prestando culto sem poder abraçar alguém, mesmo que depois ou antes do culto. Mas enfim, são dias difíceis e eu gostaria de saber de você que vai assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, se você teve a mesma sensação, se você teve a oportunidade de ir ao culto no templo. Comenta, me diz como você se sentiu e eu quero dizer para você que isso vai passar. Isso vai passar. Daqui a pouco nós vamos poder, em nome de Jesus,
estar no templo prestando culto a Deus com os nossos pequenos. Daqui a pouco a gente vai poder levar os nossos filhos para a igreja. Daqui a pouco você vai poder estar com sua mãezinha, com sua avó, com a sua família inteira na igreja, sentando do lado dele, porque, né, do seu marido, do seu filho, do seu parente, porque nem isso a gente pode, não pode, é uma pessoa por banco. Enfim, em nome de Jesus, daqui a pouco isso passa e você vai estar com a sua família. E eu gostaria de pedir para você, a princípio, naquele primeiro dia que eu fui, eu disse, eu não vou mais, eu não vou. Mas hoje eu fui, eu tive que me trabalhar. E eu disse, não, eu vou, em nome de Jesus. E eu gostaria de pedir para você, não deixe de ir. Vá mesmo assim, vá à casa do Senhor. Se alegre na presença do Senhor no templo, se você tiver a oportunidade de ir. Use máscara, use luva, use o álcool gel, mas não deixe de ir. É a casa do Senhor. Muitos não têm a oportunidade. Se você pode, vá, em nome de Jesus. Um abraço, sinta-se abraçada e seja renovada e fortalecida. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Deus abençoe e obrigada por ouvir.